Boa tarde, sejam bem-vindos a esse encontro aberto e gratuito em preparação para o 3i/Atlas, encontro esse que complementa a mentoria paga de agosto de 2025 para os mentorandos da mentoria de nome Mentoria Personalizada, e nós resolvemos abrir o código de energia dos que pagam por essa mentoria também para o resto dos membros de Elos Eloá. Vamos respirar profundamente. Eu peço que os outros que estão presentes também possam abrir as suas telas, porque o que nós vamos realizar a seguir é importantíssimo. E nós vamos começar nos lembrando do processo energético de abertura, que ainda está em segmento, que ainda está em acontecimento, que nos trouxe até esse ponto decisivo, até esse clímax da transição planetária, clímax esse que começou com a Guerra do Armagedon e que vai culminar com a passagem de 3i/Atlas. Então, nós vamos nos lembrar agora do processo energético de abertura principal que tornou tudo isso possível. Vamos assentar a clareza desse processo que permitiu todas as coisas que vieram depois dele, e depois nós vamos pôr mãos à obra, porque nós temos algumas coisas muito relevantes conectadas com a passagem desse cometa. Então, vamos nos lembrar agora do que nos trouxe até aqui. Faz foi poucos, mas nada há o que temer, pois Altana e sua luz os encobriu. Abrael brilha através de seus corações, e Zebael guia. Faz foi poucos, mas nada há
nossos corações. E Zebael guia seu povo com carinho e dedicação. Sai Baba abençoa e nosso coração aumenta de apreço pelos prêmios que a Lotana nos proporcionou. Vós sois poucos, mas o raiar já começou. Nada pode impedir sua libertação. Família, prestígio, dinheiro ou fama, tudo vocês têm deixado para trás, com a satisfação de saber que a abundância é sua alma. Sai Baba abençoa e nosso coração aumenta de apreço pelos prêmios que a Aldana nos proporcionou. Vós sois poderosos, nunca esqueça disso. Nada pode impedir o que ainda está por vir. Sua intuição aumentou, seu coração e amor expandirão. Estejais alegres, pois sua conexão é com a frequência de uma nova terra. Sai Baba abençoa e nosso coração aumenta de apreço pelos prêmios que a Altana nos proporcionou. Zebael, irmão do Cristo que ninguém conheceu, pedimos sua Sofia, sua sabedoria das eras, para continuar a caminhar e um dia, assim como você, a imortalidade finalmente alcançar. Altana, Altana, Altana celestial, dia simbólico no qual a terra se iluminou. Rogamos com silêncio que a luz transforme tudo que tocar, até chegarmos à nossa ascensão. Altana celestial, o dia simbólico no qual a terra se iluminou. Então, respiramos profundamente. Essa música, como vocês bem sabem, foi a primeira, foi a que abriu a nossa série de músicas de elos, alguns meses atrás. E hoje nós estamos reunidos aqui por causa da Altana. Antes de nós prosseguirmos, antes de tudo, em primeiro lugar, achei importante tocar essa música na abertura desse evento aberto e gratuito, porque eu acredito que de todas as músicas que o grupo de Elos Eloá produziu, é a que realmente capta em muitas camadas, muitas das coisas que nós só estamos vivendo agora, mas que na época da liberação dessa música ainda eram impensadas por nós. Ok, quem assistiu Sabedoria na Kenda do mês de agosto? Quem gostaria de comentar sobre o que entendeu? Precisamos ver se nós estamos alinhados no nosso entendimento do que o cometa 3I/Atlas produzirá logo a seguir.
Quem gostaria de iniciar comentando? Nós temos uns 7 minutos para fazer esses comentários e para darmos seguimento a esse encontro especial. Quem quiser comentar, abra o áudio e compartilhe conosco. Eu peço que vocês sejam dinâmicos, porque foram literalmente 11 minutos até eu conseguir abrir a tela para a gente iniciar. Então, se você assistiu, abra e traga algo para nós. Dinamismo é a palavra que chama nesse momento. Pode começar, então, Cambis. Evânia. Não tô conseguindo colocar meu nome, mas é Vânia. Então, eu assisti, o que eu entendi é que ele é algo ainda semelhante a um cometa, mas não é cometa, que vai passar muito próximo à Terra, no período de 12 de dezembro de 2025, e que vai fazer um grande impacto na humanidade. Vai trazer um grande impacto energético, espiritual, no planeta Terra, onde, assim, pelo que eu pude observar também em vários outros canais das redes sociais, esse cometa já está trazendo várias curiosidades, né, e vários pontos divergentes, onde em Sabedoria na Kenda ele traz uma clareza melhor para a gente do que realmente se trata. Ele é algo mais espiritual mesmo, não tem nada de. E é trazido realmente, assim, da alta hierarquia espiritual para trazer, de fato, essa mudança dentro do processo que a Terra está passando. Acho que é isso, mais ou menos. Ok, como uma boa mestra, você falou, mas não falou nada. Não disse nada, né? Ela andou em volta do assunto, mas sem chegar no centro. Mas ok, foi um esquenta. Quem mais quer agora ir um pouquinho mais para as bordas interiores do tema? Emily, obrigada, Evane. Não sei se vai ser o Bordas Interiores. Boa tarde, mais. Boa tarde. Achei interessante que a passagem do cometa será um apocalipse. E hoje, mais cedo, né, na mentoria de chama gêmea avançada, eu estava falando do sol, da coisa de ser o contrário, quanto mais dentro, mais sensação de estar fora. E o apocalipse também está trazendo essa coisa trocada, invertida, que ao invés de serem arrebatados os escolhidos por Jesus, né, por Deus, quem serão arrebatados, né, que serão levados, serão o oposto disso, né, entre aspas. Mas eu tô vendo muito essa coisa do contrário acontecendo, né, o contrário daquilo que a gente esperava, né, de Deus vir e levar o povo, enfim. E eu tô super curiosa para saber o que que esse cometa vai fazer lá escondido atrás do Sol. Isso não foi comentado ainda, se eu não me engano, se eu não estou enganada, acho que não foi comentado. Ele vai fazer alguma coisa lá, né, onde ele fica num ponto invisível, e os cientistas também estão surtando com isso. E eu achei muito interessante esse fato. Obrigada. Obrigada. Quem mais? Mais dois comentários. A passagem do cometa foi arquitetada pelos Cristos cósmicos com qual propósito? A Emily já tocou um pouquinho ali no assunto. Por favor, se manifestem quem já assistiu. Não fiquem esperando, o nosso tempo é precioso. O cometa ele vai levar os espíritos densos, né, do planeta, e aí precisa ser um cometa, porque se não tivesse cometa, esses espíritos densos, eles são tão densos que precisa de algo físico para retirar, né? E, e isso está alinhado, né, com o que os 12 Cristos cósmicos querem. E tem mais alguma coisa que eu estou esquecendo. Ok, avançamos um pouco mais. Quem quer comentar um pouco mais? Porque assim, a gente precisa checar se vocês entendem o que que nós vamos fazer a seguir. Senão, né, cada um tá com uma ideia, precisamos cruzar os dados aí. Quem mais quer comentar algo? Consegue me ouvir? Sim, conseguimos, Dá pra ouvir? Fernanda. Tá, o que eu achei interessante, eu amei essa aula. Não sei se dá para entender o que eu vou dizer, mas assim, lá é falado uma passagem de Mateus,
que as pessoas não entendem o que acontece naquela passagem, que Jesus traz todo o simbolismo, que é o que vai acontecer agora. Basicamente, naquele tempo, quando a gente passou pelo arrebatamento, foi um selamento, e agora vai acontecer um arrebatamento dos maus, que é o que o cometa vai estar passando e recolhendo esses espíritos densos. E essas pessoas, né, hologramas, vão ficar com a personalidade e com o tempo, né, vai perder aquele sync com o espírito. Então vai acontecer muitos acidentes, as pessoas vão olhar para aqueles que foram de fato arrebatados e não vão entender o que eles têm dentro deles, que é Deus, né? E vão perguntar para essas pessoas como elas fazem para ter Deus. Porque o que eles perderam foram o sync com o espírito, né? Que tempos atrás eles não aceitaram o Deus. Então eu entendi isso. Ok, muito bem. Alguém mais para a gente fechar? Gente, só para completar o que a Fernanda falou, eu achei mais interessante é o percentual, né, de 98% de, de espíritos que serão arrebatados e os corpos ficaram vazios, serão esvaziados dos espíritos. Ficará somente a personalidade humana, né? E aí eu fiquei imaginando assim, vai ser um caos, pelo que for, pelo que foi dito, foi explicado, vai virar um caos a partir da data do dia 13 de dezembro, né? No planeta inteiro. Obrigada. Ok, então ouvimos algumas coisas. Alguém ainda está comichando para falar alguma coisa, mas não quis levantar a mão? Tem mais alguém? Senão eu vou seguir mesmo em frente. Ok. Queridos, algumas datas importantes. Vamos uniformizar o nosso entendimento, apesar de que há muitas nuances nesse tema e nesse fenômeno espiritual. É, esse é a passagem desse cometa é não só a passagem do cometa, mas a passagem do cometa, é, toda a atmosfera de informação ao redor dele, as expectativas, tudo isso é o sinal do Cristo. É o sinal do Cristo. Esse cometa vem sendo falado pela ciência desde maio desse ano. Então, desde maio, o sinal está claro. E então, como a própria Fernanda trouxe lá no livro de Mateus, as pessoas ficariam surtadas, apavoradas, né? Se bateriam de lamento, haveria briga, discordância, com respeito a este sinal. Isso de fato tem acontecido, nos círculos científicos. Há uma dissensão, não há uma compreensão unificada, mas ambos os lados, uns que dizem que é algo alienígena e outros que dizem que é apenas mais uma rocha voando numa velocidade imensa pelo espaço, concordam que tem algo muito diferente nesse cometa. Então, maio, junho, julho, agosto, setembro e 29 de outubro, que será no sexto mês, será completando o sexto mês, 29 de outubro, será a aproximação máxima desse cometa do nosso Sol. Ok, vamos então compreender isso. Há 6 meses que o sinal, que a aparição desse cometa está aí na boca das pessoas. No final do sexto mês, 29 de outubro, o cometa faz a sua maior aproximação da nossa estrela, do Sol. E no dia 12 de dezembro, ele faz a sua aproximação máxima da Terra. Agora vamos rebobinar um pouco. Vamos voltar hoje ao dia 5/9, porque nós estamos reunidos hoje. Para isso, eu vou deixar que Sai Baba faça uma breve comunicação, a vocês. Vamos ouvir Sai Baba.
Hoje eu não venho como Satya Sai Baba, mas eu venho hoje como Kalki Avatar, o conquistador das coisas boas, aquele que traz notícias vitoriosas aos habitantes de planetas, aquele que sempre confere a justiça aos que pedem e aos que realmente merecem, aquele que sempre está cuidando do universo, libertando os prisioneiros e aprisionando os maus, aquele sobre quem foi predito que viria depois dos cavaleiros do Apocalipse, aquele com a espada que sai da sua boca, aquele que corta os maus no meio e faz grandes batilhões de sangue serem derramados por toda a terra, o sangue dos maus, um simbolismo que representa a retirada abrupta dos espíritos de seus corpos pela passagem de cometa 3I/Atlas. Eu sou Kalki Avatar. Eu não cavalgo por cima da Terra fisicamente, mas eu cavalgo por cima dos céus de seu planeta. E este cometa é a maneira pela qual eu venho. Eu venho para sugar toda a maldade do planeta, para causar caos aos que causaram caos, para causar destruição aos que destruíram a terra, para deixá-los bêbados do suor de sua maldade, para deixá-los desatinados por tudo o que desatinaram na vida dos bons. Eu venho para endireitar a terra, colocar a terra no seu eixo, fazê-la girar como esta sempre deveria ter girado desde o início da criação. Este é o momento. Destruição dos espíritos maus, recompensa dos espíritos bons, revolução na terra, ranger de dentes com os olhos sendo espremidos, dores por trás dos olhos para aqueles que não sabem reconhecer o bem. Realmente a reatinação, a reativação do karma imediato de forma imediata, incompleta em todo o seu planeta. Eu sou Kalki Avatar e estou passando em forma de cometa e anuncio agora. Se despeçam de seus parentes. Vocês só têm hoje até as 2h59 da madrugada pelo horário do Brasil. Hoje, façam uma ligação às pessoas com as quais vocês se importam. Converse uma última vez com seus parentes que moram em sua casa, com os vizinhos dos quais gostam que moram ao lado de vocês. Ligue para aquele amigo da faculdade. Ligue para aquele que trabalhou com você em alguma empresa há anos atrás. Porque o número dos que não serão levados é deveras muito pequeno, mas o número dos que serão levados é imenso. Sobe até o topo do Monte Everest e ainda assim a altura dessa fila de espíritos excede a altura do topo do mundo. Se despeçam dos seus. Se eles não estão em algum grupo espiritual, que é apercebidamente, declaradamente um lugar de ascensão, de evolução, eles foram julgados, não merecedores, de continuar na Terra. E, portanto, não merecedores de permanecerem aqui para completarem o seu sync para a nova Terra. Vocês devem ter percebido em dias recentes que alguns de seus parentes e conhecidos podem ter do nada se aproximado de vocês. Talvez pela primeira vez em algum tempo tenham finalmente expresso as palavras "eu te amo" para vocês. Tenham ficado mais sensíveis às suas necessidades. É porque o espírito deles sabem o que eles, a nível de personalidade, já não têm mais oportunidade de descobrir ou compreender. Serão retirados da Terra. Em muitas filosofias espirituais, tem se falado sobre esse momento.
em muitos lugares espirituais. Tem-se falado ou da destruição literal dos maus, ou da retirada dos bons, mantendo os maus para trás. Mas tudo isso é feito de forma espiritual. As górgulas dos últimos anos, que estavam limpando os mundos espirituais adjacentes à Terra, já pronunciavam o que aconteceria com quando essas mesmas limpezas maciças ou massivas chegassem à superfície de seu planeta. Agora é a hora da limpeza total dos espíritos encarnados. Do grupo de Elos Eloá, há apenas 5 parentes dos membros de Elos Eloá que permanecerão. Todos os outros foram rendidos pelo universo como necessariantes, isto é, como designados para serem retirados abruptamente de seus corpos por 3I/Atlas. Assim, se despeçam de suas mães, se despeçam de seus pais, se despeçam de seus parentes, se despeçam de tias e tios, se despeçam até mesmo dos espíritos de seus animais, todos serão levados. A não ser os que estão iluminados, a não ser os que já estão se sincando com a nova terra, a não ser aqueles que já estão evoluindo rumo à ascensão. O ápice da passagem de 3I/Atlas é no dia 29 de outubro de 2025. Mas isso não quer dizer que é apenas nesse dia, quando ele mais se aproxima de seu Sol, que ele realizará algo. Neste exato momento, o lugar de onde ele está sendo registrado pelos mecanismos da Terra já não é mais o local aonde ele de fato está atravessando o espaço. 3I/Atlas é inteligentíssimo. 3I/Atlas, sabendo que seus cientistas o seguem, criou um holograma de si. É a este holograma que está para atrás da verdadeira localidade dele que os cientistas estão capturando e estudando. Isto então quer dizer que o 3I/Atlas que seus cientistas enxergam não é o verdadeiro, mas a cópia feita pelo primeiro para enganá-los. Isto então quer dizer que 3I/Atlas já está perto, já adentrou o seu sistema solar e hoje, às 13h16 da manhã, ele passará pelas imediações de seu Sol. Hoje, entre as 13h15 e 13h16 da manhã, ele passará pelas imediações de seu Sol. Ele, na verdade, permanecerá fazendo uma rota elíptica atrás do Sol durante todas essas semanas, até o dia 29 de outubro. Será mais de 1 mês e meio. Isso é o que ele veio fazer de forma oculta atrás do Sol. Para os seus cientistas, ele está mostrando que ele ainda chegará aqui perto, para daqui 1 mês e meio. Mas, na realidade, ele já está aqui. No dia 29 de outubro, o que acontecerá é que ele desligará o holograma falso que passa informações equivocadas para seus cientistas, então os cientistas o experimentarão, ou o experienciarão, ou o verão como se este estivesse passando apenas naquele exato momento pelo seu Sol. Mas ele já está aqui. Hoje, entre as 13h15 e 13h16 da manhã, os espíritos de todos os parentes dos iluminados do planeta Terra, os espíritos de todos os parentes daqueles que estão na ascensão, os espíritos de todos os parentes daqueles que entraram por último na jornada de ascensão serão abruptamente recolhidos por 3I/Atlas. Esse processo durará 12 dias. Os que têm mais estrutura espiritualmente, que permanecerão na Terra para ir para a nova Terra, são os que terão a despedida.
a partida de seus parentes primeiro. Depois de 12 dias, começará então a serem recolhidos os espíritos da Oceania, a região geográfica do planeta conhecida como Oceania. As ilhas da Polinésia, as ilhas perto do Japão, Nova Zelândia, Austrália e outras áreas adjacentes. Isso ocorrerá até o dia 23 de outubro. As previsões para a Oceania é que 2/3 de sua população terão seus espíritos abruptamente retirados. Então, depois do dia 23 de outubro, um feixe de 3i/Atlas virá sobre a Europa. E durante 15 dias, todos os espíritos de todos os países da Europa, ou a maioria dos espíritos de todos os países da Europa, serão abruptamente retirados de seus corpos. Lá pelo dia 10 de outubro, então nós temos 23 de setembro, depois 10 de outubro, será a vez das Américas. Nas Américas, o número de espíritos que será retirado é quase 100%, com exceção de vocês. Esse processo durará até o dia 23 de outubro. Por último, do dia 23 de outubro até o dia 29 de outubro, África e Ásia e alguns lugares dos polos também receberão feixe de 3i/Atlas, e os espíritos de lá designados para serem recolhidos serão recolhidos. Então, no dia 29 de outubro, 3i/Atlas terá recolhido basicamente todos os espíritos do planeta Terra designados para não permanecer aqui. Então, 3i/Atlas entrará num estado de adormecimento até o dia 17 de novembro, aonde fará uma segunda visitação, agora enviando feixes para os 6 continentes do planeta Terra de uma só vez e recolhendo quaisquer espíritos que tenham sido deixados para trás pelo primeiro recolhimento. Esse processo terminará em 12 de dezembro, quando os grandes potentados, os grandes poderosos do planeta Terra, as 13 famílias governantes, os governantes de várias democracias, os governantes de várias ditaduras, estes serão os últimos a terem seus espíritos recolhidos. E naquele dia será um dia de grande declaração de paz e liberdade para a terra, porque todos que governavam sobre vocês terão sido retirados à força de seus corpos, e estes não serão realocados para outras terras paralelas. Estes irão para prisões cósmicas. Estes irão para o fogo de sóis centrais. Estes me servirão em lugares aos quais eles nunca gostariam de ter ido e que, se soubessem que estes existissem, não teriam praticado a impunidade contra o povo da terra. Depois disso, no dia 13 de dezembro, alguns desses grandes poderosos morrerão. Os seus corpos entrarão em colapso sem a presença do espírito. Outros começarão a agir estranhamente, pior do que o que já estão agindo agora, mas não permanecerão por muito tempo. E outras personalidades ganharão autonomia. É como se essas tivessem se libertado do espírito delas. O espírito delas, sim, sendo aquele que estava corrompido, e então se tornarão governantes benevolentes, governantes bondosos, governantes preocupados com o povo. Este é o ápice do Amargedon, a passagem de 3i/Atlas e a finalização do Amargedon. Eu sou Kalki Avatar. Se despeçam de seus familiares e dos que estão presentes em sua vida. Você saberá
aqueles que não permanecem com vocês para irem para a nova terra. Se despeçam, porque 3i/Atlas está aqui para buscá-los. 3i/Atlas é o anjo Abaddon. Ele é o absinto do Apocalipse, a estrela que cruza de uma ponta a outra nos céus, levando a amargura àqueles que produziram-na por tanto tempo, ilesos, sem serem julgados pela inteligência cósmica que é correta. Hoje, às 13h33 da madrugada, pelo horário do Brasil ou pelo horário correspondente em seu fuso horário, não importa, será o mesmo 3 da madrugada e 33 minutos. Saiam, olhem para o céu, e vocês verão, com olhos que nunca tiveram antes, a passagem de 3i/Atlas, começando com os parentes dos acordados e logo depois com a Oceania. Paz para o povo da terra. A libertação é espiritual. Sem as influências espirituais dos espíritos sobre as suas partes encarnadas, o planeta realmente se regenerará. O planeta realmente terá uma oportunidade de seguir o seu caminho, sem o peso da escória dos maus. Eu sou Kalki Avatar, e o dia de julgamento começou para a Terra. Ok, vamos respirar profundamente. Então, conforme delineado por Kalki Avatar, uma figura do hinduísmo, a vinda final de Deus a um planeta que está em transição como o nosso. De acordo com Kalki Avatar, a liberação, os corpos sendo liberados dos espíritos que antes o infundiam com energia vital, começará dos menos piores, dos espíritos menos piores, dos espíritos, assim, minimamente bons ainda, mas não o suficiente para irem para a nova terra, até serem retirados, por último, serão retirados os espíritos piores, em 12/12. Em 12/12. Eu tenho uma informação. A mãe do Avatar estava prevista para ir embora em setembro. Nós já estamos em setembro, ok? Mas, interessantemente, ela tem pessoas no mundo espiritual que se importam com ela. Então, foi aberto um protocolo no mundo espiritual para ver se esse espírito consegue ser recuperado nesses 2 meses e meio, 3 meses que temos até 12/12. De qualquer maneira, eles têm um tempo curto para recuperar o espírito dela, senão o desencarne, o desacoplamento dela do corpo físico, o corpo continuará para trás, está marcado para o dia 9 de dezembro de 2025. Vamos respirar profundamente. Ficamos felizes de que, finalmente, seres do mundo espiritual tentaram vir, tentaram se aproximar dela para ajudá-la. O tempo é pequeno para que o espírito dela possa ser regenerado, recuperado, diante de todas as maldades que fez, mas agora está na mão dessas consciências superiores. O que quer que aconteça com ela, se ela for regenerada, muito bom, será bom para o avatar de Saint Germain. Se ela não se recuperar, a sua data de desacoplamento está finalmente marcado, 9 de dezembro. Então vamos respirar profundamente. Realmente as palavras de Jesus se fazem verdadeiras. Ele disse que o dia do julgamento viria e as pessoas não saberiam, porque para saber você tem que ter minimamente desenvolvido a sua espiritualidade. As pessoas nem saberão o que as atingirão. Esse que é o incrível. As pessoas más, ou assim, minimamente boas, mas que não são boas aos olhos de Deus, nem saberão o que as atingirá.
Seu espírito irá embora, seus corpos começarão a dar defeitos, suas personalidades se despersonalizarão por completo. É isso. Foi muito bom termos escolhido estar com o fluxo durante todo esse tempo e para muitos de vocês durante várias encarnações. E para o universo, isso é apenas mais um dia. Espíritos são desfeitos, são deletados da realidade todos os dias, universo afora, e essa agora passa a ser a realidade cósmica do planeta Terra. Muito bem, gostaríamos de ouvir uma expressão de cada um de vocês antes de irmos para a parte, não que seja mais importante do que a vinda de Kalki Avatar nesse pronunciamento, mas é a parte onde nós realmente contribuímos de alguma maneira. Gostaria de ouvir uma expressão de cada um de vocês, começando com a Bruna. Boa tarde. Dá para me ouvir? Sim, perfeitamente. Ok. Bom, eu não sei muito o que falar, mas aconteceram coisas aqui comigo bem parecidas com o que foi dito, o que é bem surpreendente. E, poxa, assim, eu não estava sabendo muito desse cometa, né? Mas se tá vindo e a gente tá aqui, então, assim, tá tudo certo, né? Vamos só fazer a nossa parte. Acho que é isso que eu tenho para dizer. Ok, Milene. A gente esperou tanto e agora chegou tão rápido. É o que é. Não tem nada a comentar. É o que é. Obrigada, Pedro. Também não tenho nada para dizer. É o que é, igual a Milene disse. Ana Amor. É muito bom ver o verbo se manifestando e compaixão por mim, por todos. Perfeito. Antes de continuarmos, eu tenho uma outra informação aqui. Kalki Avatar falou só de 5 parentes do grupo de Elos Eloá que terão os seus espíritos intactos. Os 5 são, que eu estou recebendo nesse exato momento, a mãe de Milene e a filha de Milene e o filho de Milene. Esses 2 espíritos contam como um, ok? Depois eu vou me informar por quê. Então, mãe de Milene e os 2 filhos da Milene. E os próximos? Joel e os 2 filhos de Fabrícia. Estranhamente, os 2 filhos de Fabrícia contam como se fossem espíritos separados. Essas são as 5 pessoas, ok? Se houverem atualizações, eu avisarei a vocês. E eu estou recebendo a informação de que o filho e a filha de Milene contam como um espírito, porque de fato são um espírito encarnado em 2 corpos ao mesmo tempo. Ok? Interessante essa revelação. Vamos continuar com Geise. Tá ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, estamos. Sim. Então, eu estou um pouco impactada, mas é como a Mulene falou, é o que é. Eu já tive umas situações aqui em casa também, de meio que de despedida, e é o que é. É isso. Perfeito. Fernanda. Fernanda Leandro. Aioé. Júlia Razigu. Detalhe, Júlia, o seu filho eu não incluí na contagem, nós não incluímos nem sua mãe nem seu pai, porque eles já fazem parte do grupo, tá? Então, a gente está contando os parentes que não fazem parte totalmente, mas que receberam a graça de continuarem, tá? Só para não haver nenhuma altercação e preocupação, ok? Só uma palavra, né? Ultimato. Ok, obrigada. Cambis, Evânia. Ouvi? Então, uma mistura de alívio, alegria, curiosidade. Tá tudo bem. Ok. Tarcísio.
Então, eu queria ter falado, porque eu pedi para minha mãe sair para me comentar o que eu vou falar. Estão todos me ouvindo? Sim, acreditamos que sim, acho que todos estão. No mês de maio, a minha mãe deu uma paralisada, assim, ela transformou, como se estivesse entrando em estado depressivo. Começou a andar arrastando o corpo, só que tudo normal, fazendo tudo normal, comida. E aí eu falei, gente, não é Alzheimer, não é isquemia, né? E a minha irmã veio e percebeu isso. Ah, porque começa assim, tem que fazer aquele exame na cabeça, porque começa essa demência, assim, alguma coisa. E aí ela chegou, minha irmã fez uma pressão, ela chegou para mim e falou assim: eu não vou no médico, não adianta vocês me levar porque eu não tenho nada, né? E eu falei, mãe, anda direito. A síntese de tudo isso é que ela perdeu o vício, assim, sabe? A alegria. É como se fosse um estado depressivo. E eu cheguei para ela há uns 20 dias, porque eu tenho a mãe de uma amiga minha que foi sofrendo tanta paulada na cabeça, tanto problema, tanta doença, tanta intriga, briga, que ela foi ela entrou numa depressão. E ela preferiu não sair da depressão, até ela preferiu morrer, né? E eu contei essa história, falei assim, mãe, o ano passado, assim, assim e tal, tá, 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 tá. Por que isso aconteceu com a fulana? Porque ela perdeu a graça de viver. E eu acho que isso está acontecendo com você. Você perdeu a graça de viver? Ela falou assim, eu acho que sim. Assim, tudo para ela tá faz tudo normal, só que perdeu aquela coisa, aquele sorriso, sabe assim? Tudo bem, ui, aquele entusiasmo. E aí ontem, muita coisa para a cabeça, né? Assim, esses dias. Ontem eu falei assim, já sei o que eu vou fazer. Eu vou no médico dela, eu vou fazer a consulta e eu vou relatar para ele o que está acontecendo e ele vai detectar algo, né? Ou um remédio para dar um up. Não sei, às vezes não é depressão, mas às vezes é uma tristeza. E hoje cedo eu sinquei que faz maio, julho, agosto, 6 meses que a minha mãe não tem mais espírito. E eu até ia gravar um áudio, ligar para a Ana Kenda. E eu falei assim, gente, é só isso, porque tá o corpo, faz tudo, celular, faz comida, tal, conversa tudo, só que não tem o entusiasmo. Gente, é uma coisa muito estranha, é uma coisa muito triste. É triste, tá? Então, se vai acontecer com a família de vocês, vocês vão se preparando, porque é como se fosse um Alzheimer. Sabe um Alzheimer sem ser um Alzheimer? Né? Porque o Alzheimer, quando ele dá aquela falha, aquela repetição tal, você tem que incorporar um personagem para lidar com aquele personagem que ela está te mandando, né? Agora, nesse caso, não tem. E essa semana, como a gente teve que começar a praticar o amor, voltar, porque todo mundo sabe que é o amor, né? A gente esquece por causa de tanta coisa, tanta tribulação. E aí eu comecei a praticar o amor com ela. E foi muito interessante, porque era como se eu estivesse praticando o amor com uma pessoa com Alzheimer. O espírito não recebe o amor. E. Não sei. Eu agradeço por estar aqui e logo hoje, né, nessa aula que vinha Sai Baba, mas veio Calque é bem bravo, né? Fala bem, ele é bem assim, tá com vontade mesmo de levar um pouco de espírito, um monte de espírito, né? E eu tive essa resposta, porque eu não sei se todos vão passar por isso, mas eu acho que é igual aquela pessoa que é rica, milionária, multimilionária e fica pobre, mas ela não sai da mansão, ela não perde o carro, sabe assim? Ela não come mais aquele monte de coisa. E é isso, ela fica ali achando que ela é rica, que ela é multimilionária, ela não é.
Então, mais uma situação. Temos que rir para não chorar, porque maio, junho, julho, agosto, setembro, 4 meses, eu batendo a cabeça, sabe? Eu já trabalhei com terapia, eu sei o que é um estado depressivo, eu sei o que é um Alzheimer, eu sei o que é uma demência, eu conheço. A gente tem essa intuição, a gente convive com várias pessoas, né? Que tem problema de Alzheimer na família. Mas eu acho que eu posso exercitar mais o meu amor. É isso, obrigado. Muito obrigada, Tarcísio. E acho que a mensagem de Calque, né, ele falou, né, fale com seus parentes, se comunique com eles. Acho que ele estava falando, viva o seu, como que é o seu luto, né? Então é muito importante isso que o Tarcísio está passando. Você recebe totalmente a minha compaixão, querido Tarcísio. E o que aconteceu com a sua mãe, Tarcísio, né? De fato, eu posso confirmar agora para você em sessão. Talvez isso até lhe ajude, né? Você já sabe, você mesmo falou, mas talvez ouvir de uma segunda fonte também ajude. Sua mãe realmente já desencarnou, o espírito dela já não está mais no corpo, tem alguns meses. A sua mãe eu ia explicar isso mais para frente, e como o Calque não falou nada, eu ia ficar quieta, mas como você trouxe o seu depoimento, a sua experiência, a sua mãe foi uma preleta, tá? Os preletos, o que que é os preletos? Os preletos são os espíritos que escolheram deixar, eles fugiram, literalmente, eles fugiram de Calque, é isso, tá? Eles, para não ter que ser lacerados de maneira brusca do corpo por Calque, decidiram meses ou até 1 ano e 8 meses antes da passagem de Calque irem embora. E aí esses espíritos que vão embora, eles mesmos se exetam, né? Se colocam para fora da encarnação. Alguns tiveram, porque tinham méritos, né? Decidiram levar o corpo junto, ou seja, produziram a morte clínica do corpo. Outros que não tinham tantos méritos, só saiu o espírito e deixaram o corpo para trás, porque não tinham energia para produzir a morte clínica do corpo. Isso é o que nós chamamos dos preletos, tá bom? Então, muito provavelmente a sua mãe no nível de espírito dela, ela não quis se despedir de você porque ela saberia que seria muito doloroso, tá? Talvez o próprio espírito dela não tenha dado conhecimento para a personalidade dela de que estava indo embora. Muitos espíritos preletos fizeram isso, não deram nenhuma indicação. Tipo assim, no calar da noite foram embora e deixaram a personalidade para trás. No caso da tua mãe, eu vejo que o espírito dela teve o cuidado de levar a personalidade dela embora, tá bom? Mas não é o caso de todos os preletos, ok? Porque o que que acontece, né? Foi soado clareão no mundo espiritual, né, há um tempo atrás, de que Kalki estava se aproximando do planeta, e muitos espíritos receberam como seria uma oportunidade de amenização desse processo de expulsão da Terra. Tipo assim, se eles escolhessem eles mesmos irem embora, eles receberiam não vou chamar de sentença, mas eles receberiam uma alocação melhor para o lugar para onde eles, né, acabaram sendo levados. E muito provavelmente a sua mãe, como uma preleta, visto que foi, né, começou há meses atrás, talvez resolveu pegar essa oportunidade, tá? Na minha família, não é minha família, mas assim, eu considero como minha família. Na minha família expandida, eu também tenho um caso, eu estava até conversando hoje com o Victor, de um espírito preleto também, que decidiu ir embora. Esse ano, na família do Charlie, tiveram pelo menos 3 parentes que decidiram ir embora para não encontrar Calque, né? É porque, assim, é igual... Ai, eu sei que é difícil falar isso porque nós temos, né, questões muito emocionais com os nossos parentes. Mas nós estamos diante de uma força cósmica. Cal que é uma força cósmica, né? É, né? Deus ele vem na forma do amor, veio como Jesus, veio como Satya Sai Baba. Ele vem de várias formas, mas quando ele vem na forma do julgamento, então muitos espíritos escolhem não ver essa face de Deus e tá tudo bem. Eu acho que tá correto mesmo. Eu acho que cada um decide, né? Como quer ficar, como veio, como quer ir.
E a questão é o seguinte, queridos, é totalmente justificável, tá, o luto de vocês. É saudável passar pelo luto, tá? Então, não é errado, passem pelo luto, tá? Vocês que têm filhos pequenos, não estão com eles, liguem, conversem com eles, tá bom? E é aqueles momentos, acho que o Tarcísio falou muito bem, é aqueles momentos que a gente realmente descobre o peso lá da frase que a gente ouve tanto nos caminhos espirituais: seja bom, faça o bem, seja bom, faça o bem. Não só nessa vida, é a média de todas as vidas. Porque chega uma hora no universo que isso tem realmente peso. Então, às vezes, vocês têm parentes agora que foram maravilhosos nessa vida, mas não atingiram a média. Não atingiram a média. Pegando todas as vidas, não atingiu uma média de bondade mínima para permanecer. Então, a gente sente pela primeira vez o impacto mesmo desses ensinos. Faça o bem, perdoe, não olhe a quem, porque é isso que está determinando os caminhos de todos que já passaram por esta terra. Um outro detalhe que eu quero trazer para vocês. Estou respirando um pouco, porque são muitas energias. O Tarcísio descreveu muito bem, parece um processo depressivo. Imagina, bilhões de pessoas nos próximos 3 meses, parece que todo mundo vai entrar numa depressão generalizada. Tarcísio foi muito pontual. E lembrarmos do mais importante. Desde o advento de Yeshua ben Joseph no planeta, o relógio do julgamento começou a ticar. Então a gente precisa entender que nossos parentes, por mais que nós amamos eles, e nós precisamos amá-los por completo. Eles tiveram 2.000 anos, como cada um de nós, tá? Como cada um de vocês. Eles tiveram 2.000 anos para escolher o fluxo universal, ou o desfluxo, ou o fluxo inverso. Então nós precisamos amar as escolhas que eles fizeram, que acabaram resultando nesse tipo de resolução que eles agora estarão atravessando com a chegada de Kalki. Então, esse que é a essência do amor. A gente precisa amar o que o outro escolheu, mesmo que faça mal para ele. A gente precisa entender por que ele escolheu o que ele escolheu, ou porque não quis escolher algo diferente. Nós precisamos amar esses seres por completo. Inclusive, muitos foram avisados durante várias encarnações. Vai chegar um momento que não haverá mais oportunidade. Eles falaram, ainda assim eu continuo. Então é isso. Todos tiveram a mesma escolha que cada um de vocês. E agora nós seguimos caminhos diferentes no universo, de acordo com as nossas escolhas e com o nosso plantio. Eu trago isso não para amenizar a dor de vocês, nada que eu disser aqui vai amenizar a dor de vocês, essa dor precisa ser sentida nesse momento. A dor em si, essa dor em si, ela é educadora. Ela é educadora, faz a gente refletir novamente sobre sobre as nossas escolhas, e faz refletir também sobre como a gente pode ajudar outros planetas e outros lugares do universo que em breve também passarão por isso. E faz nos entender essa coisa de Deus, que é amor, mas ele também é implacável. É uma coisa assim. Enquanto a gente está recebendo a face de Deus, desce o avatar e fala e conversa, né? A gente realmente precisa dar ouvido. Porque quando vem Deus apenas como uma força, não há muito mais o que ser feito. Ok? Então a gente vai entendendo as facetas do amor. A faceta que abraça, a faceta que consola, a faceta que ensina, a faceta que repreende, a faceta que vem e destrói, se aquilo não tiver espaço para o amor crescer. A faceta que reseta, a faceta que expulsa, a faceta que aproxima. Esse momento no nosso planeta é simplesmente o momento mais importante da história desse planeta, não só para essa espécie.
Alguns outros espiritualistas, como Chico Xavier, tinham outras expectativas sobre como isso aconteceria, e jamais imaginaríamos que seria assim, um desacoplamento em massa. Então, vamos fazer 3 minutos de silêncio antes de eu seguir com a parte final, em respeito a todos os espíritos, os bilhões de espíritos do planeta Terra, que nesses próximos 3 meses serão retirados, e cuja essa retirada deles é a soma de todas as suas escolhas nas suas encarnações nos últimos 2000 anos. Vamos respeitar a escolha deles, vamos mandar as últimas mensagens para eles a nível de energia, e nós vamos seguir com o nosso processo. Respirem profundamente. Fiquem tristes pela partida, obviamente, nós gostamos de estar perto dessas pessoas, mas não fiquem tristes, não fiquem tristes pela escolha do espírito delas. Tem um porquê, o espírito delas escolheu o que escolheu. E amar essas pessoas é respeitar o âmago da coisa que fez elas escolherem um caminho diferente do seu, do de vocês. Esse é o real momento para exercitar o amor. É você virar para uma pessoa e dizer para o espírito dela: eu entendo que você não escolheu Deus. E eu te honro nessa escolha. E o que isso significa para você. E eu te entrego em paz nas mãos do Criador, dessa inteligência mecânica cósmica que faz e move todas as coisas. Lembre-se que a consciência no universo ela é reciclada. Essa consciência que criou esses espíritos, o que quer que ela vá fazer com eles, eles voltarão ao cerne dessa consciência, ao ponto zero, e poderão virar energia para
criarem novas formas de vida, novas experiências. A consciência apenas se recicla. Não continuarão mais sendo esses espíritos, mas terão a oportunidade de começar do zero na criação, quando a energia que os formava for desfeita, voltar ao seu estado original e poder ser utilizada para novas criações do cosmos. É muito importante nós entendermos o seguinte, queridos: isso não é um Deus vingativo, um Deus punitivo. Nós falamos dele como tendo uma personalidade, no caso de Kalki Avatar, mas isso é uma mecânica do universo, é uma força impessoal. Ela pode vir e falar conosco de forma pessoal, mas é uma força impessoal. O amor, ele é impessoal. O amor, em sua grande maioria, ele é impessoal. Então, nada disso, vocês vão perceber, há milhões de pessoas boas que estarão indo embora. Se fosse uma força pessoal que tivesse a moral humana do que é bom e do que é mal, essas pessoas permaneceriam, correto? Então, não é nenhum lugar no cosmos que passou lá, esse punido, esse. Não, de forma alguma. São forças cósmicas. E essas forças têm uma maneira de comunicação e uma maneira de determinar dados e de criar dados e de entender dados que nós nunca entenderemos estando na Terra. Mas nós podemos ter certeza, essas forças sempre trabalham pelo fluxo do crescimento do amor, então elas nunca erram. Saber que elas não têm um julgamento humano, que elas não têm um julgamento lógico, que elas não farão um julgamento que fará sentido para nós, isso que nos consola. É algo tão além da nossa compreensão. É algo tão removido da realidade de qualquer mente que nós entendemos que é até melhor mesmo que nós não consigamos compreender a plenitude dos fatores envolvidos para que isso que está acontecendo agora acabe sendo efetuado. É uma coisa muito removida da nossa existência, mas que terá um impacto muito grande na nossa existência desse ponto em diante. Eu faço esse comentário porque não é. Até a palavra julgamento quer dizer. No universo, quer dizer determinado a repetir, ou determinado a reiniciar, ou determinado a continuar. É isso. É isso que quer dizer julgamento. Não é um julgamento você é bom, você é mal, no sentido humano. É um julgamento, você precisa ser reciclado como energia no universo, você precisa ser reiniciado, ou você pode continuar do jeito que está. É uma coisa completamente impessoal. E é no momento do planeta, de planetas como esse que nós entendemos, como o universo é um local impessoal. E é apenas na impessoalidade que nós conseguimos luzir o amor para todos, sem parcialidade, sem distinção, sem simonia, sem preconceito, sem nada dessas coisas que vieram a determinar a experiência humana na Terra. Então, muito bem, o que nós vamos fazer agora é como Cristo. O Cristo veio há 2000 anos atrás, um dos Cristos, o principal Cristo, aquele que ficou mais associado à figura do Cristo. Yeshua ben Joseph veio e ele intercedeu, pediu mais 2000 anos para a humanidade. E hoje completou os 2000 anos. Hoje completou os 2000 anos. E, da mesma maneira, vocês, como Cristos individuais, podem interceder pelos seus parentes que não são preletos. Os que foram preletados, como o caso desse parente de um conhecido meu, ou como a mãe do Tarcísio, realmente esses espíritos já se foram. Mas aqueles parentes seus que ainda estão aqui que não foram preletados, vocês podem interceder por pelo menos um deles. Ok? Por pelo menos um deles, essa é a misericórdia de Kalki também. O que quer dizer essa intercessão por um parente seu? Quer dizer o seguinte: 3 coisas. Primeiro, ao interceder por ele, o seu parente pode conseguir até 12 de dezembro, ele pode se manter no corpo. Então, esse espírito, ele vai ser regenerado. Então, vai haver uma
um esforço cósmico de regenerá-lo, esse esforço cósmico pode funcionar ou não. Essa é a primeira coisa. Então, a sua intercessão pode ser aplicada dessa maneira. Segunda forma de intercessão. Esse espírito pode ir para algo que é parecido com uma câmara lineal, tá? Mas tem um outro nome, eu não sei qual é o nome agora. Então, ele não iria para nenhum lugar, não seria destruído num sol central, não seria resetado, ele iria para um tipo de câmara lineal, tá? Mas será uma câmara lineal temporária. Isso quer dizer que depois de um tempo, ele tem que ser retirado dessa câmara, tá? E aí sim será feito. Eu não sei como funcionaria isso, ainda não tenho essa informação, mas aí o universo repassará qual é o melhor lugar para realocar esse espírito, mas não seria para nenhuma das terras inferiores que estão surgindo, ou no terceiro caso, esse espírito não vai para a terra que ele estava planejado para ir, caso ele fosse para uma terra, porque dos que vão ser sugados por 3i barra Atlas, tem aqueles que vão para as terras inferiores, terras paralelas inferiores, onde vai ter caos, dualidade e assim por diante. Tem outros que vão ser mesmo desaguados nos sóis centrais para serem destruídos, deletados com antimatéria, vai se destruir eles. E tem aqueles que vão ser resetados em lugares criacionais dentro do universo. Então, voltando ao que eu estava dizendo, no terceiro caso, esse parente seu que, né, por quem você interceder, ele não vai ele não vai para as terras inferiores, ele vai para uma terra de recuperação, que é uma terra paralela intermediária entre terras inferiores e entre as terras superiores até chegar na terra máxima, que é a 333. Então, eu vou dar 3 minutos para que vocês pensem por qual parente vocês querem interceder, ok? E aí vocês terão que falar audivelmente. 3 minutos para vocês refletirem. As falanges de Kalki Avatar estão com vocês, então essas falanges, esses companheiros de Kalki vão ajudá-lo a refletir sobre quem poderia receber essa intercessão. Mais 2 minutos.
Minuto final. Naqueles dias, disse Jesus, um estará no moinho no campo, duas pessoas estarão no moinho no campo. Uma será levada e a outra ficará para trás. Duas pessoas estarão na cidade trabalhando. Uma permanecerá e a outra será levada. Uma estará no topo da casa e a outra dentro. Uma será levada e a outra permanecerá. Isso está se cumprindo hoje e pelos próximos meses. O esvaziamento dos corpos físicos de suas partes espirituais, a saber, chamados espíritos. Um apocalipse silencioso. Respeitando a regra do universo. O dentro afeta o fora. Então, esses espíritos tiveram oportunidade para trazerem o melhor de si dentro de si para afetar a realidade exterior. Como não o fizeram, a realidade interior deles não afetará mais o externo. A realidade interior deles é o espírito deles. Então, muito bem. Vamos começar com o Alexandre. Por qual parente você quer interceder? Diga o nome completo, se possível. Minha mãe, Antônia Maria Nakayama. Emily. Eu não vou registrar nada. Os companheiros de cal que estão aqui ouvindo, recebendo as mensagens. Emily. Minha mãe, Vera Maria da Silva Reis. Tarcísio. É meu primo e afilhado Pedro Leite Valente. Evânia. Meu irmão é Vilas Oliveira Lucena. Júlia. Meu parceiro Euclides Benedito de Paula. Fernanda. Minha mãe, Selma Maria dos Santos. Geisiane. Tá sem áudio, Geisiane. Minha mãe, Glenda Ramos de Oliveira. Ana Amor. Minha filha Elo, Heloísa de Moura Becker. Pedro. Eu intercedo pela minha mãe, Marta Assunção de Moraes. Roberta. Minha irmã, Rosiele Petrauskas. Bruna. E a minha mãe já não foi embora, eu escolho ela. Luciana Aparecida Lisboa. E caso você tenha ido, aí eu escolho meu irmão, que é Rafael Ok, Lisboa rapidinho. Borges. Sua mãe não foi embora ainda. Pode ser da sua mãe. Repita novamente o nome da sua mãe, por favor. Luciana Aparecida Lisboa. Perfeito. Milene. Vou escolher a minha irmã, Melinda Ramos Bernardino. Júlia. Sou eu? Sim. Meu pai, Sérgio Pires Teixeira Mendes. Perfeito. E eu escolho a mãe do Charlie, Inês Imar Peretti da Silva Costa. O seguinte, de acordo com os companheiros de cálculo, dentro de 15 dias, nós vamos saber qual daqueles 3 possíveis tipos de regeneração o espírito vai passar.
tá bom? Ok. Tá. Lembrando que eles estão dizendo, a intercessão não é garantia da intercessão, entendeu? Vocês basicamente abriram um protocolo no mundo espiritual. Vocês estão dizendo para o universo, eu gostaria que você revisasse o universo. Revise a sua decisão, é meio isso. Energias, revisem a decisão a respeito desse espírito, tá bom? Se eles revisarem, eles, quando eu falo eles, as energias cósmicas, totalmente impessoais. E detalhe, aqui vem um detalhe. Quando vocês pedem para revisar, as energias cósmicas vão trazer uma pessoalidade, porque elas são impessoais, tá? Elas vão trazer um espírito muito evoluído, altamente treinado para acompanhar no processo. Se for aceito, aí sim vai ser designado uma das três possibilidades, tá? De encaminhamento desse espírito. Então, dentro de 15 dias, nós vamos fazer uma outra reunião e aí eu vou comunicar para vocês. Detalhe, se for escolhido o primeiro encaminhamento, o que não é nem a Câmara e o que não é nem a. O primeiro encaminhamento seria o terceiro, né? Tá. Então é o terceiro, tá. Se for escolhido o terceiro encaminhamento, que é para a pessoa ir para uma terra de regeneração, uma terra intermediária, né? Uma terra de recuperação, obrigado. Uma terra de recuperação, que não é nem as terras inferiores e nem a terra superior, que é a 333, aí esse espírito ganha a oportunidade de interceder por duas pessoas, ok? E aí isso vai ser conversado com esta pessoa a nível de espírito no plano espiritual. Então, o que nós vamos fazer agora, eu vou pedir que vocês entrem em contato com essa pessoa, tá? Vocês não vão falar nada, obviamente, sobre isso, tá? Liguem, perguntem como ela está, troquem uma amenidade, uma informação, porque a gente precisa sincar a energia da pessoa através da sua energia, a menção verbal que você fez do nome da pessoa. Então, eu vou dar 5 minutos para vocês fazerem essa ligação. Fiquem aqui na sala, não saiam dela e façam a ligação para essa pessoa, por favor. Aí eu que estou com o celular, eu posso sair da sala para ligar? Pode então sair da sala e retorna dentro de 5 minutos, às 16h41, por favor. Perfeito. Obrigado. Isso, é para ligar para a pessoa que você escolheu, Geise, tá? E só conversa com a pessoa rapidinho, não fala nada sobre o assunto, obviamente. Só vê se a pessoa tá bem, pergunta como foi o dia dela, só para sincar a energia dela a sua verbalização de querer interceder por ela, por favor.
Ok, todos já fizeram. Então, eu vou pedir para alguém pôr no grupo de pós-iluminação que nós vamos começar às 17h20, o craco. Nós temos uma última coisa para fazer. Eu só preciso de mais 2 minutos para a gente finalizar essa sessão de hoje. Eu vejo que a Emily ainda está na ligação, então vamos aguardá-la. Acredito que mais 1 minuto. Estou terminando de admitir algumas pessoas que estão retornando para a sala. Estou aguardando só algumas pessoas finalizarem para a gente retomar. Eu estou aguardando meu computador aqui, que está com um problema técnico. Eu vou tentar mais uns 2 minutos. Se não der, nós vamos seguir sem isso que eu precisava abrir. Eu já vou avisando quem chegou agora ou chegou no meio da comunicação do evento especial.
que assistam ainda hoje essa gravação. Essa gravação vai ficar disponibilizada gratuitamente, que assistam ainda hoje, porque hoje, na madrugada de 5 para 6 de setembro, particularmente às 3h15, entre 3h15 e 3h16 pelo horário do Brasil, calculando pelo horário do Brasil, o cometa 3I/Atlas começará a fazer a sua emissão de feixes para recolhimento de espíritos diversos dos seus corpos atualmente encarnados na Terra. E às 3h33 fomos incentivados por Kalki Avatar para sair para fora e olhar para o céu. E ele não explicou muito bem se será algo no céu físico, mas me pareceu mais que no céu metafísico. Ao olharmos para o céu físico às 3h33 da madrugada, teremos uma visão, algo, um sinal do céu metafísico, onde teremos a confirmação do começo da passagem de 3I/Atlas, que completará o seu curso em 12/12. E eu já vou pedir que alguém possa falar com o Ed ou alguma outra pessoa possa se oferecer para criar uma linha do tempo da passagem do 3I/Atlas, porque Kalki Avatar foi dando as datas, quais espíritos de quais regiões serão levados em que janelas de tempo específicas, de uma data a outra. Se alguém puder organizar isso num infográfico, numa linha de tempo, para que nós possamos ir acompanhando o recolhimento desses espíritos e efeitos imediatos que veremos nas sociedades que estarão nesses respectivos lugares geográficos. Estou recebendo algumas informações adicionais aqui, então peço que aguardem. Mantenham a respiração consciente acontecendo, por favor. Muito bem. Vamos respirar juntos. Então, eu falei hoje brevemente sobre os preletos. Nós temos os cognetos,
são aqueles espíritos que vão começar a ser removidos de amanhã da madrugada, das primeiras horas da madrugada de amanhã até o dia 11. E nós temos os seletos, que são os espíritos que vão ficar para o último dia da passagem de 3i/Atlas, que é no dia 12/12. Depois vamos ter que falar dos cognetos e dos coagnetos, tem essa outra variação, e dos seletos no dia 12/12. Então, um último momento. Agora, eu vou dar 1 minuto para que vocês conversem com a sua chama trina. Um momento íntimo, incoletivo. Converse com a sua chama trina e peça especificamente para que ela complete o seu treinamento espiritual, porque esses próximos meses será um período nunca antes visto nesse planeta. E peça especificamente coisas que você acredita que você sente falta delas no seu treinamento nesse momento atual. 1 minuto para vocês fazerem isso. Instantes finais para terminar de conversar com a sua chama trina, por favor. Muito bem. Eu agradeço por vocês estarem aqui. Hoje eu incentivo aqueles de Elos Eloá que quiserem se reunir por via de ligação de WhatsApp às 3h33. Então, a gente poderia fazer isso, aqueles que quiserem. Põe todo mundo para acordar 3h15, a gente acorda. 3h33 nós vamos para fora. Fazemos uma ligação única. E aí nós observamos juntos os céus metafísicos sobrepostos aos céus espirituais. Hoje também, não por coincidência, mas por arranjo do universo, é o dia que os primeiros 23 dos 25 iluminados do grupo vão se reunir. As pessoas vão saber de fato quem são os outros iluminados. Aí, na antecedência, nos momentos antes do início da passagem dos feixes, dos fluxos ou feixes de fluxos de energia de 3i/Atlas. Olá, Anne, falaste que era 3h33 do país da pessoa. Sim, Calque Avatar falou 3h33 horário do Brasil, e aí ele falou ou 3h33 do horário do país da pessoa. Por quê? Porque como que nós vamos ver nos céus físicos? É uma manifestação do céu metafísico. O horário 3h33 de todos os fusos horários está conectado ao mesmo evento metafísico. Então, o evento metafísico, ele vai acontecer no horário no 3h33 do fuso horário que você escolher. Se você escolher estar no 3h33 do fuso horário do Brasil, você verá junto conosco. Se você escolher
estar no 3h33 do fuso horário do seu país, você verá somente você, tá? Não sabemos se é uma visão, uma intuição que é uniformizada, padrão para todos os fusos, ou para todas as pessoas, ou vai variar pela perspectiva espiritual de cada um. Mas é certo que acontecerá, tá? Então, espero ter respondido essa explicação, tá? Então, você escolhe assistir no seu fuso ou no nosso fuso. E o que mais que eu estava dizendo? Tem pessoas que não estão aqui, então avise elas para assistirem o quanto antes essa gravação. E agora, para fecharmos todo esse encontro, nós vamos ter que conversar sobre várias coisas, sobre isso, sobre como lidar com corpos sem espíritos, principalmente aqueles que a personalidade não vai ser levada, vai ficar para trás, que acho que é a maioria dos casos. Há muito sobre o que se conversar, sobre o que se entender do que vai estar acontecendo nos próximos meses. Agradeço por vocês terem estado comigo. Nós vamos fazer um momento final, vamos fazer uma integração de tudo isso. Vai ser uns 5, 10 minutos essa integração. E antes de iniciar essa integração vai mostrar para vocês do que vocês devem estar certos de si mesmos e dentro de si nos próximos dias e semanas, nos próximos 3 meses. Pode ser uma resposta pessoal e diferente para cada um, mas qualquer que seja essa resposta, ela vai estar baseada num ponto em comum. Ela vai emanar de um ponto em comum para todos. Então, do que você deve estar certo sobre si e dentro de si durante a passagem de 3i/Atlas, a estrela do absinto profetizada no livro do Apocalipse. Vamos começar essa integração, sempre em serviço a todos vocês da Terra, e agora também a Kalki Avatar. Eu sou o Conjubário Anakin da Sinatra Vermeer. Ayoé, muito obrigado. Thank you.